Então, bem-vindo, pessoal. Sejam bem-vindos a esse encontro, né? Esse encontro ele acontece dentro da nossa comunidade de aprendizagem, o Círculo Regenerativo, né? Algumas pessoas aqui fazem parte, já estão familiarizadas. Outras pessoas nós convidamos, né? Então, estão chegando agora para participar dessa aula. Eu vou já compartilhar minha tela aqui para né, enfim, para a gente fazer essa conversa. Cadê? Aqui. E, e esse encontro de hoje, né, a ideia é a gente resgatar alguns princípios do desenvolvimento regenerativo, né, dessa abordagem que a gente trabalha, a partir dessa ideia aí de repensar os projetos de impacto, né? Então, assim, todo mundo que está aqui, acho que já tem, assim, essa consciência, né, da importância desses projetos. Só deixa eu achar meu relógio aqui, só para eu não perder o tempo aqui, beleza. Então, assim, acho que né, todo mundo que está aqui já tem consciência desses projetos, né? Os projetos socioambientais, projetos de impacto positivo, são projetos muito importantes, né, para o desenvolvimento da sociedade como um todo, mas eles não chegam sem os seus desafios próprios, né? Quem já trabalhou com esse tipo de projeto, seja de base territorial ou não, seja na iniciativa privada, seja no terceiro setor, sabe que são diversos desafios que a gente encontra, né? E o desenvolvimento regenerativo, essa metodologia que a gente trabalha, ele é uma metodologia de gestão, né, e concepção de projetos de impacto, e ele nos ajuda muito a navegar esse ambiente, né? Nos ajuda muito a identificar alguns desses desafios, né? Evitar com que a gente caia em alguns desses desafios recorrentes. Eu vou apresentar alguns aqui para vocês, né? Eu trouxe alguns desafios aqui, mas de forma alguma são todos, né? Acho que assim, são muitos os desafios que se apresentam, cada projeto tem uma natureza diferente, mas eu escolhi alguns que eu acho que ajuda a gente a ilustrar, né, assim, o que o desenvolvimento regenerativo traz. Eu trouxe também algumas premissas do desenvolvimento regenerativo que, de alguma forma, dialogam com esses desafios, né? Também que eu não vou assim, apresentar a metodologia em si, né? Tem uma estrutura própria do desenvolvimento regenerativo que a gente não vai ver aqui, mas eu acho que a intenção é ilustrar um pouco o escopo de preocupação do desenvolvimento regenerativo, né? As ideias que a gente trabalha, um pouco daquilo que a gente se preocupa, né? Um pouco desse universo aí de reflexão que o desenvolvimento regenerativo traz. Então, de cara, né, eu queria trazer assim que como os projetos começam importa, né? É muito importante assim prestar atenção no início dos projetos, né, nesse campo que se cria e que se forma quando a gente começa algo, né? Esse campo de energia, vamos dizer assim, ele vai acompanhar todo o projeto e a forma como ele começa pode favorecer ou desfavorecer esse projeto ao longo do seu ciclo de vida, né? E eu acho que o desenvolvimento regenerativo, ele traz esse poder para a gente, digamos assim, a gente poder refletir mais, melhorar as nossas reflexões, né? Incorporar algumas ideias, algumas sabedorias que estão incorporadas, né, nessa abordagem para que a gente possa começar melhor, né? Vamos dizer assim, para que a gente possa começar com mais atenção a alguns desafios que são muitas vezes até comuns, né?
E um dos desafios, por exemplo, é a resistência, desconfiança e falta de pertencimento das comunidades em relação aos projetos, né? Algumas comunidades podem ter receios em relação a propostas de projetos externos, especialmente quando há um histórico de intervenção desrespeitosa ou colonialista. Iniciativas percebidas como impostas de fora dificultam o engajamento genuíno. Então, esse é um desafio que os projetos de impacto enfrentam bastante, né? Como gerar participação, como gerar envolvimento dessas comunidades. Muitas vezes a gente acaba, que, enfim, se for um projeto, por exemplo, do terceiro setor, né, muitas vezes a gente acaba escrevendo objetivos, né, as intenções do projeto antes mesmo de ter uma conversa mais aprofundada com a comunidade ali, né? Claro que tem projetos assim que se estendem mais ao longo do tempo, que já têm um relacionamento com a comunidade, podem ser diferentes, mas não é raro acontecer assim. A gente sentar para escrever um projeto, objetivos. A gente coloca lá objetivos no meio da nossa cabeça, na linha do edital, se, né, com sorte vai aprovar esse edital, e se aprovar, a gente espera que esses objetivos acabam fazendo sentido, né? Isso é verdade não só para o terceiro setor, mas para trabalhos aí de diferentes naturezas também, né? A gente acaba definindo objetivos de uma forma muito rápida, né? E, então, assim, não é de se espantar, né, que haja resistência, desconfiança e falta de pertencimento. Aos poucos a gente vai trazer algumas ideias de como trabalhar isso. Outro desafio recorrente é a dificuldade em compreender as dinâmicas do território e da própria comunidade, né? Cada contexto, cada lugar tem desafios e potenciais específicos. E projetos que não investem tempo para entender profundamente o território e seus atores correm um risco de propor soluções inadequadas. Então, aqui eu acho que de novo, que é um grande ponto positivo do desenvolvimento regenerativo, né? Fazer com que a gente tenha o cuidado necessário para propor soluções aderentes, né? Soluções que façam sentido e não acabar por equívoco, né? Propondo soluções inadequadas ali para o território. Um exemplo aqui na Serra da Canastra, é um território que a gente trabalha, ele possui um extenso histórico de conflito das populações tradicionais com a unidade de conservação, né? Existe uma história de conflito pela forma com que o parque foi inserido, né? Ali, uma forma muito autoritária, que apesar disso já ter acontecido há uns 40 anos, se eu não me engano, deixam marcas até hoje. Então, qualquer trabalho de natureza ambiental vinculado ao parque, quando vai dialogar com as comunidades, se esse projeto não tiver um conhecimento, um entendimento desse histórico e da origem desses conflitos, vão ter desafios aí presentes, né? Então, isso é bem comum, né? Não só na Canastra, cada lugar é um caso diferente, né? Então, enquanto gestores, enquanto pessoas que propõem projetos de impacto positivo, né? Essa investigação inicial, ela importa, né? E aí, dialogando com esses, né, desafios anteriores aqui, a dificuldade de compreender essas dinâmicas do território, né, e também a resistência, desconfiança e falta de pertencimento, isso também está associado com as soluções importadas, que é muito comum, né? O que funciona em um território pode não ser replicável em outro, né? Contextos são únicos, exigem abordagens específicas. Então, algo que a gente quer acabar, assim, né, trabalhando a partir dessa abordagem, com essas soluções importadas, né, com o que a gente vê, enfim, uma ideia bacana aqui, e vem costurando, assim, diferentes ideias, sem que isso, de fato, surja ali do território, né? Então, como trabalhar diferente, como começar, né? Sem que a gente importe soluções, né? Sem que fique cuidando para que tenha aderência com a comunidade, cuidando também para que a gente possa conhecer o contexto local.
Para isso, o nosso ponto de partida, digamos assim, a escolha, né, que o desenvolvimento regenerativo faz, é por tomar o lugar como ponto de partida e o elemento central do projeto, né? Então, para o desenvolvimento regenerativo, o ponto de partida é o lugar, é esse sistema lugar, esse sistema território, é um sistema muito importante para a gente, né? Ele é um sistema vivo, né? É um sistema integral que tem as suas fronteiras, né? As suas definições. É um sistema em constante transformação, em constante evolução, e o nosso desafio aqui é trabalhar a partir, né, desse sistema vivo em desenvolvimento, né, entender o lugar não como algo estático, né, mas como um território em constante transformação e um território que é comum a diferentes atores desse lugar, né? Então, a gente vai falar aqui de alguns outros desafios que vão se relacionar com essa ideia, né? Porque quando a gente toma o lugar como esse ponto central, né, a gente está trabalhando com algo que é comum para diferentes atores desse território, né, que é o seu próprio território, que é o seu próprio lugar, né? E eles compartilham, então, de um interesse particular, que é o desenvolvimento dos seus próprios lugares, né? E aí, para isso, a gente, dentro do desenvolvimento regenerativo, né, tem essa metodologia que é a história do lugar, né, o Story of Place, como o Regênesis chama, né, que é essa metodologia desenvolvida pelo grupo Regênesis, que é um grupo estadunidense, né, que desenvolveu essa metodologia do desenvolvimento regenerativo, junto com outros pensadores também, né, mas a história do lugar é essa metodologia desenvolvida para entender a singularidade e a importância do lugar, né, como base para o desenvolvimento desses projetos. Então, aqui é o nosso diagnóstico socioparticipativo, digamos assim, né, que sim, existem em outras abordagens, né, mas a gente entende que muitas vezes não é suficiente a forma como é feita, né, a gente acaba fazendo isso de uma forma mais rápida por N motivos, né, questão de tempo, questão de orçamento e por aí vai. E uma novidade, vamos dizer assim, algo diferente, talvez, que essa abordagem da história do lugar nos oferece, é fazer com que a gente faça essa investigação levando em consideração a comunidade, as pessoas desse território, né, o aspecto social desse território, mas também um aspecto ecológico e geológico, né? O desenvolvimento regenerativo como essa abordagem que incorpora um pensamento dos sistemas vivos, vamos dizer assim, né? Enxerga essa indissociabilidade entre o desenvolvimento dos seres humanos no território com o próprio desenvolvimento ecológico ali, né? Em outras palavras, assim, o lugar que uma comunidade se desenvolve as características desse lugar vai refletir nas características das próprias pessoas, né? E vice-versa, as pessoas também afetam esse território. Então, quando a gente investiga não só o componente humano e social, mas investiga também o componente a história geológica desse território, a gente tem insights muito valiosos, né, sobre como que funciona esse território, né? Uma comunidade litorânea, por exemplo, ela é muito diferente de uma comunidade de montanha, né? E por que que isso acontece, né? Tem os aspectos culturais, humanos, mas os aspectos ecológicos e geológicos também podem nos dizer muita coisa. Então, essa é uma investigação, né, que trabalha nessas duas perspectivas e é o que faz com que a gente assim consiga chegar, né, de uma forma menos precipitada, né? Então a gente gosta de fazer esse trabalho com uma certa calma, né? Não existe respostas imediatas que a gente está buscando, é um processo de investigação, de relacionamento, onde os padrões desse território vão se revelando aos poucos, né? Isso se dá a partir do relacionamento. Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com o território, né, ao longo do tempo, isso é um benefício muito grande, né?
Ih, sua câmera sumiu. Ah, tá. Deixa eu, é, deixa eu tentar arrumar aqui. Aí, né? Voltou, né? Minha webcam tá com um problema aqui. Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Então, o, Então, o desenvolvimento regenerativo, além dele trazer assim, um conjunto de premissas, né, de princípios, ele faz isso também em uma forma, a partir de quadros conceituais, né, como esse aqui, por exemplo. Né, são ferramentas, são ideias condensadas enfim, uma imagem, né, que nos ajuda a trabalhar. Então, a metodologia traz diferentes quadros conceituais que são aplicados em diferentes contextos, né? Esse é o dos sistemas alinhados, que nos ajuda nessa investigação territorial do lugar, né? Entendendo o lugar como um sistema alinhado, né? Em ninhos, né? Sistemas dentro de sistemas. Então, nós temos o nosso projeto, né, que faz parte de um lugar, né, de o que a gente chama de todo próximo, porque esse sistema integral, né, essa totalidade do qual o nosso projeto faz parte. Só que para a gente entender esse todo próximo, esse lugar, a gente precisa entender ele em relacionamento com o que a gente chama de um todo maior, né, que é o território no qual o nosso lugar faz parte, né? Então, esse quadro conceitual, ele nos lembra, né, em trabalhar através dessas escalas, né? Isso nos oferece um olhar sistêmico e nos oferece um lugar ampliado que enriquece muito nessa investigação sobre o território. E uma vez que a gente entende um pouco desse relacionamento do todo próximo, né, do lugar do nosso projeto com um todo maior, a gente consegue revelar melhor os padrões desse todo próximo, como ele funciona, né? Como que ele contribui para esse todo maior, e aí a gente pode voltar para o projeto e perguntar como que o projeto pode contribuir para esse território, né? Então, essa é uma das ferramentas, digamos assim, um dos olhares que a gente usa para investigar os lugares, né? E então a gente toma o lugar como um ponto de partida, né? E o que a gente quer revelar nesse processo de investigação do lugar é justamente o potencial local, né? O potencial desse território, um potencial que é inerente desse lugar, né? Projetos regenerativos tomam como ponto de partida e base para suas atividades o potencial percebido a partir das especificidades e essência do lugar que ocupam, né? Então, todo esse trabalho de investigação, ele está a serviço, né, ele é feito para que a gente possa revelar esse potencial local. Esse potencial local é algo que surge de dentro dessa comunidade, né, de dentro desse território. E se a gente tem um comprometimento, né, genuíno com essa investigação, a gente não vai cair naqueles erros, né, por exemplo, de trazer soluções importadas, né, de propor soluções inadequadas, porque aqui nesse caso, né, se a gente fez um trabalho bem feito, a gente teve a oportunidade de revelar um potencial que emerge do próprio lugar, né, que surge de dentro do lugar e não de fora, né? Um exemplo interessante aqui na cidade de Belo Horizonte é o Mercado Novo, né? Pequenos empreendedores e coletivos regeneraram o Mercado Novo ao revelar um potencial adormecido, valorizando sua identidade e vocação. Em vez de focar em corrigir deficiências, a transformação fortaleceu redes e impulsionou novas possibilidades. Então, esse mercado era né, bem no centro da cidade, um lugar bastante degradado, né? Moradores de rua, violência, e o próprio prédio em si era um prédio, apesar de chamar Mercado Novo, é um mercado bem antigo, né? É bastante degradado e subutilizado, né? São três pavimentos esse mercado e por muitos anos, né, ficou funcionando só o primeiro pavimento com
com nada assim de muito interessante acontecendo ali, até que a partir de um movimento local, né, de empreendedores e pequenos coletivos, eles ocuparam esse território. Que eu acho interessante aqui é o foco em fazer essa ocupação a partir de uma identidade própria daquele território, né? A partir de uma identidade que está muito associada com os mercados muito comuns no centro de Belo Horizonte, né? Então tem uma identidade particular que é muito fácil de identificar quando você vai nesse território. Então, mais do que uma ocupação de empreendedores, virou um movimento de valorização dessa identidade, dessa cultura local, né? E talvez esse seja um dos grandes motivos de ter dado tão certo e hoje ser um dos lugares mais vibrantes do centro de Belo Horizonte, né? Então, algumas premissas assim que a gente pode resgatar a partir, né, do que eu vim falando, né? Então, tome o lugar como elemento central e ponto de partida, né? Se preocupar com o território, com as suas especificidades, né? Tentar entender qual que é a essência desse lugar, a vocação desse lugar é algo muito importante. Trabalhe para a realização do potencial e não para a solução de problemas. Essa também é outra premissa que a gente segue bastante à risca, né? A gente evita, né, de todas as formas, se ocupar de antemão com problemas. E quando a gente foca muito nos problemas, e claro que os territórios têm diversos problemas, e é preciso, de um jeito ou de outro, olhar para eles, mas quando a gente foca muito na solução de problemas, é como se a gente quisesse andar para frente, mas olhando sempre para trás. A gente fica preso nesse legado histórico que acabou gerando esses próprios problemas, né? Quando o foco está na realização de potencial, a gente entra em outro campo, né? É, é, pensa o tanto que é diferente o campo de energia de um encontro, quando a gente vai falar, quando a gente vai discutir alguns problemas, né? Ou quando a gente vai buscar trabalhar alguns potenciais, identificar potenciais, né? Quando a gente trabalha a partir do potencial, a gente está orientado ao futuro, orientado a sonhos, a novas possibilidades, né? O que não acontece tanto quando a gente foca na solução de problemas. Claro que os problemas existem, a gente vai trabalhar para solucionar eles quando é importante, né? Mas é muito diferente ter o foco, né? Ter essa nossa orientação enquanto projeto para a realização de potencial local. Então, mais alguns desafios, né, que são muito comuns nesse tipo de projeto: conflitos entre stakeholders, né, governos, comunidades, empresas e organizações da sociedade civil frequentemente possuem objetivos diferentes e, às vezes, conflitantes, né? Então, o desafio aí está em criar processos de governança participativa e ancorar as relações em uma direção comum. E aí é que, para a gente, essa ideia da direção comum é muito importante e volta à própria ideia do lugar. Que apesar das diferenças desses diferentes atores do território, eles compartilham de algo em comum, que é o próprio lugar que eles habitam, né? Então, o desenvolvimento regenerativo ele busca utilizar o potencial local até mesmo como um meio de conciliação, de diálogo, né? De resolução de conflitos, dependendo aí do contexto do projeto. Então, mesmo que esses diferentes atores tenham visões diferentes para o território, todos eles querem o melhor para esse lugar, querem trabalhar, querem que esse lugar siga se desenvolvendo, né? E e quando a gente resgata a história do lugar e revela padrões que são identificados, né, que esses diferentes atores reconhecem esses padrões no território, fica mais fácil a gente se unir em torno de algo comum, né, se apegar mais nas semelhanças do que nas diferenças, né? Aqui é um exemplo que o Regênesis trabalhou em um projeto grande de desenvolvimento territorial, imobiliário no Chile, né, onde tinha um conflito muito grande com a comunidade local, e a partir desse processo de escuta, né, de desenvolvimento da história do lugar, foi possível aí
harmonizar, né, esses diferentes atores no território. Então, neste projeto, Regênesis transformou a oposição da comunidade em colaboração por meio da escutativa e do Story of Place, né, a história do lugar. Em vez de confrontar, conectou os moradores à história local, gerando um projeto que atendeu tanto aos desenvolvedores quanto às demandas sociais. Então, quando a gente tem essa preocupação genuína de escutar, de revelar algo que é verdadeiro nesse território, né, a gente entra em um campo de potencial muito, muito interessante. Outro desafio que a gente tem é o desafio de manter o engajamento e a participação da comunidade ao longo do tempo, né? Muitas vezes esse envolvimento inicial, às vezes ele pode ser forte, né? Quando vem algo novo, tem uma proposta nova ali, às vezes gera um envolvimento interessante, mas é muito fácil essa participação diminuir ao longo do tempo, esse engajamento diminuir ao longo do tempo, né? Então, como que desde o início do projeto a gente pode garantir uma participação continuada, né? Então, enfim, tem algumas ideias enfim, eu vou falar aqui, né, um pouquinho, mas para que essas pessoas, né, sigam participando, sigam engajadas, elas precisam se sentir pertencentes do projeto, né? Esse projeto precisa de dizer respeito a elas também. Dificuldade na construção de capacidades locais, né? Projetos nem sempre conseguem fortalecer as lideranças e desenvolver capacidades de forma acessível e contínua. E esse é um foco que a gente traz bastante no desenvolvimento regenerativo, na construção das capacidades. É o que a gente chama de uma abordagem desenvolvimental. Então, essa também é um jeito particular de se trabalhar a partir do desenvolvimento regenerativo, né? Que é sempre focar na evolução e no desenvolvimento de tudo e de todos, né? Um projeto regenerativo busca desenvolver capacidades em tudo e todos que alcança, né? Que toca. Então, esse foco em desenvolvimento humano, em desenvolvimento organizacional também, em estabelecer estruturas, desde o início, vai ajudar tanto com que a participação dessas pessoas, né, siga fortalecidas, porque isso diz respeito a elas, né, quando uma pessoa percebe que está trabalhando o seu potencial, está se conectando com uma visão de futuro para si e para o seu território, ela tem uma motivação muito grande de estar ali, né? Porque diz respeito a ela, diz respeito ao território que essa pessoa pertence, né? Isso vai influenciar muito na longevidade do projeto também, né? Uma, uma citação do Regênesis aqui, é um projeto de desenvolvimento regenerativo, ele deixa mais do que estruturas físicas. Ele faz mais do que beneficiar o meio ambiente, as comunidades do entorno. Ele desenvolve novas capacidades e aptidões das pessoas com que interage. Isso é realizado ao incluir o desenvolvimento humano em todos os aspectos de um projeto, né? Então, quando a gente inclui o desenvolvimento humano no nosso projeto de uma forma verdadeira, esse projeto ele passa a ser importante e relevante para essas pessoas que se interessem, que se envolvem, né? Porque diz respeito a elas, né? Diz respeito a um sonho delas. A partir desse projeto, elas vão poder revelar mais de si mesmas, né? Vão poder exercitar mais esse campo de potencial que cada um tem, né? Então, né, a gente falou de conflitos com stakeholders, né, e alguns desafios. Então, no desenvolvimento regenerativo, a gente sempre quer construir redes de coevolução. A gente chama, né, de redes de coevolução, mas é essa forma integrada de trabalhar, né, a partir das redes, um trabalho em escala territorial, ele só acontece nessa escala das redes, né? Redes de pessoas, né? Enfim, redes de redes, inclusive. Então, a gente tem uma atenção especial em identificar, né, quais que são essas redes do território, esses diferentes atores,
Diferentes redes vão ter diferentes interesses também, né? E pode até ter conflitos entre esses diferentes tipos de agentes territoriais, mas é por isso que a gente chama de redes de coevolução, né? Porque diferentes redes em um mesmo território evoluem juntos com esse território. Uma rede contribui com a outra e ambas, né, estão contribuindo ali com o próprio território. Mas para isso a gente precisa cultivar um campo de cooperação e cuidado, né? Despertar o cuidado com o território, né? Despertar esse interesse genuíno, né? Em fazer com que o território expresse mais de si mesmo, né? E um interesse genuíno de cooperar também, entendendo que o território, enfim, o que é bonito do território é a própria diversidade, né? E para isso a cooperação é fundamental. E uma forma de olhar para essas redes, identificar essas redes, né, por exemplo, é a partir dos diferentes capitais disponíveis nesse território. Esse é um outro quadro conceitual que a gente utiliza também, né, identificar os diferentes capitais desse lugar, né, o capital produzido, o capital social, o capital humano, né, o capital financeiro, o capital natural. Então, olhando para esses capitais disponíveis no território, a gente consegue identificar diferentes redes e possíveis trocas, né, possíveis sinergias também podem ajudar bastante aí nesse desenvolvimento. E esse aqui é um outro quadro conceitual que ajuda muito a gente a trabalhar projetos também, mas assim, talvez seja mais interessante quando a gente olha para as pessoas, né? Um projeto, ele não pode lidar com as pessoas de forma impessoal, né? Cada ser humano é um ser humano único, né? Que apesar, que para além da função que exerce, é um ser integral, um ser completo, né? Um ser único e que possui vontades próprias também. Então, esse quadro conceitual, ser, função e vontade, né, é uma forma que a gente utiliza para enxergar o ser humano de forma integral, né? E isso ajuda muito a gente olhar melhor para as pessoas para além da superficialidade, né? A gente estava falando aqui de participação da comunidade no projeto. E isso, de alguma forma, isso tem a ver com a vontade das pessoas, né? O que desperta vontade nessa pessoa, né? Quais que são as características, né? Os aspectos centrais aí do seu ser e como que isso está relacionado à função que ela desempenha hoje, né? Será que tem algo que a gente possa fazer que conecte com essa vontade dessa pessoa, né? Será que tem alguém olhando para isso, né? Para o ser humano, para além das camadas mais superficiais? Quando a gente traz esse componente do desenvolvimento humano para os projetos, as pessoas se sentem cuidadas, né? As pessoas se sentem percebidas ali, elas sentem que elas importam, né? E talvez isso seja a maior fonte de motivação delas para estar presente, para contribuir com o projeto e para se doar para o projeto, por exemplo, né? Então, a gente vem somando algumas premissas aqui. Tome o lugar como elemento central e ponto de partida, é muito importante. A gente, tudo que a gente faz é a partir do território, né, a partir das características, né, buscando a essência, buscando revelar e realizar esse potencial local, né? Trabalha para a realização do potencial e não para a solução de problemas, então sempre trabalhando essa perspectiva de futuro, né? Isso envolve muito se conectar com os sonhos das pessoas, né? Com o sonho coletivo para esse território. Tome como objetivo central o desenvolvimento de capacidades locais. Isso é algo interessante, né? Nos nossos projetos, a gente tem uma preferência muito grande em tomar como objetivo, né, o desenvolvimento dessas capacidades, mais do que construir coisas, né? Infraestrutura é muito importante, mas a infraestrutura é importante quando ela está a serviço da capacidade, né, do desenvolvimento de capacidades das pessoas desse lugar, né, das instituições desse lugar. Então essa é uma mudança de foco que ajuda muito com que o projeto
siga vibrante, próspero ao longo do tempo, né? Tem uma obsessão, digamos assim, pelo desenvolvimento de capacidades dessas pessoas. Porque uma vez que o projeto acaba, a capacidade desenvolvida fica, né? Uma pessoa que desenvolveu capacidades a partir de um projeto, ela leva isso para o resto da vida. Isso é muito bonito, né? Isso é um legado muito interessante que esses projetos podem deixar, né, nesses lugares, né? Inclui o desenvolvimento humano em todos os aspectos do projeto, né? De novo, aprofunda essa questão das capacidades locais, né? Então, enfim, capacidades territoriais, mas em capacidades humanas, né? Então, a gente precisa trabalhar o desenvolvimento humano e colocar isso no centro também do projeto. Desenvolva e fortaleça redes locais. Se a gente quer ter um impacto territorial, sistêmico, a gente precisa entrar no campo das redes, né? E o que o desenvolvimento regenerativo faz é, é oferecer uma história comum para que essas redes possam interagir. E uma história comum que emerge a partir do território, uma história que é deles, né? Que diz respeito a essas pessoas, diz respeito a esse território, e quando articulada, quando investigada, quando desenvolvida, né, e quando revelada em um potencial local, traz uma perspectiva única de desenvolvimento, né? Não única no sentido de que existe um único entendimento só, mas única no sentido de que é um único território, né? É um único território, claro, a história é múltipla, a história é complexa, né? Mas o território, ele é um sistema integral, né? É isso que eu quero dizer. E a partir desse sistema integral, a gente pode revelar esses padrões, revelar potenciais que servem como base de diálogo para essas redes. E apesar das diferenças dessas redes, da diferença dos atores, existe algo comum muito forte que está, né, presente nesse território. Então, por fim, né, eu já comentei em alguns momentos, o tanto que isso é importante para a gente, né, e eu acho que essa preocupação aqui, ela está em todos os momentos, mas ela está desde o primeiro dia, né, desde o momento inicial de conceber qualquer projeto, a gente quer cuidar muito, né, desse desafio de manter o impacto ao longo do tempo, né? Para a gente não pode falar que um projeto teve sucesso, não quer dizer que não valeu a pena. Pode ter valido a pena, mas assim, para a gente não houve um sucesso pleno se quando a gente sai de cena o projeto perde fôlego, né? Então, sem planejar para sucessão e resiliência, muitos projetos perdem força após o fim de um financiamento ou um ciclo de atuação. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em traçar objetivos que vão desenvolver as capacidades certas nesse território, né? Realizando um potencial inerente daquele lugar, que uma vez com que esses ativadores do projeto, vamos dizer assim, saiam, né, do território, esse projeto segue vivo, né, na forma das redes construídas, né, das estruturas institucionais, por exemplo, estabelecidas, né, das capacidades dessas pessoas desenvolvidas. E se é uma capacidade importante para essas pessoas, né, que diz respeito à história de vida delas, que emerge a partir de uma vontade própria, essa vontade não vai acabar porque você não está mais lá, né? Você ajudou a construir uma base a partir da qual essa pessoa pode seguir sozinha, por exemplo, essa comunidade pode seguir sozinha, né? Então, essa é uma preocupação muito grande. Como criar condições para que essa comunidade, esse território, essa organização siga se desenvolvendo ao longo do tempo, mesmo e principalmente, né, quando nós não estivermos mais presentes, né? Então, essa é outra reflexão importante de ter desde o primeiro momento, né, de concepção aí de qualquer iniciativa, né? E também a gente não pode deixar de se preocupar com as consequências não intencionais
É difícil antecipar isso, né? Porque, enfim, a própria ideia de consequência não intencional é algo que você não conseguiu ver, mas quando você se pergunta, presta mais atenção, né? Está mais conectado com o território, evita soluções importadas, né? Exercita uma escuta ativa, a chance de você acabar cometendo um equívoco diminui muito, né? Projetos eles podem gerar efeitos colaterais não previstos, né? Gentrificação, dependência econômica, ou novas desigualdades dentro da comunidade. E talvez, assim, pior do que o projeto não caminhar quando nós sairmos, é nós sairmos do território e talvez deixar relações conflituosas pior do que quando a gente chegou, né? Pensa que, ao invés de trabalhar com impacto positivo, de repente você percebe que esse impacto talvez foi negativo, né? Isso eu acho que é um pesadelo para qualquer gestor, qualquer pessoa que está comprometido aí com o desenvolvimento dessas comunidades, né? Então, toda essa preocupação com a história do lugar, com os processos desenvolvimentais, com as capacidades, né? Estão muito relacionados para que a gente possa oferecer a nossa contribuição, ter uma participação que seja apropriada nesse território, né? Então, digamos assim, preocupações importantes, né? É só um exemplo aqui, né, que na década de 70, a Unicef perfurou poços em Bangladesh para fornecer água limpa, sem testar por contaminantes, né? Nos anos 90, descobriu altos níveis de arsênico, e até hoje milhões de pessoas ainda consomem essa água contaminada, apesar dos esforços aí para conter esses danos, né? Então, os maiores casos de contaminação por água no mundo, né, vem por projetos de filantropia, e, enfim, a gente não quer que nada disso aconteça, né? Até mesmo projetos de microcrédito, né? Preciso tomar cuidado, talvez isso pode gerar algum tipo de endividamento, ou sei lá, talvez um microcrédito pode ajudar a pessoa a montar ali uma pequena oficina, mas não seja suficiente, talvez, para ter uma oficina com os cuidados necessários, e isso acabar gerando contaminação por óleo, né, ou outro tipo de resíduo, até mesmo em curso d'água, por exemplo, né? Então, talvez algo interessante aí, que seja o estímulo da economia local, né, de pequenos empreendedores, dependendo como isso for feito, pode gerar contaminações, né, poluição ecológica, por exemplo. Então, seis aqui, planeje para resiliência e sucessão, né? Eu não comentei aqui sobre as consequências não intencionais, mas todas essas premissas, né, vão nos ajudar a não ter, né, esses equívocos, né? Então, a intenção, né, desse encontro, dessa fala, foi para mostrar um pouco o campo, né, de preocupação que a gente tem quando a gente fala de projetos de desenvolvimento regenerativo, né? A gente deu esse nome de repensando projetos de impacto, porque a gente acha que faz muita diferença a gente pensar nos projetos de impacto a partir desse olhar mais vivo, a partir desse olhar dinâmico, desse olhar evolutivo, né? Talvez uma grande característica do desenvolvimento regenerativo é incorporar esse pensamento desenvolvimental e evolutivo, né? Sempre pensando em termos de desenvolvimento, né? O mundo, ele é vivo, ele é dinâmico, ele está em constante transformação, e a gente precisa trabalhar para lidar com esses ciclos, né, de desenvolvimento, de mudança. Então, é um olhar muito dinâmico, né, muito interessante, que dá insights assim, bem legais quando a gente vai pensar esse tipo de projeto, né? A metodologia em si, ela tem uma estrutura que ajuda a gente a navegar isso com mais clareza, né? A gente trouxe aqui alguns quadros conceituais, como ali o dos sistemas alinhados, né? Um pouco das redes, né? Dos diferentes capitais, mas a metodologia, quando a gente apresenta ela
né, de uma forma integral, ela vai ajudar a gente a entender esse ponto de partida melhor, né, esse fundamento, vai ajudar a gente a definir os nossos objetivos, a pensar os nossos instrumentos de projetos, né, a pensar também a direção que a gente estabelece para o projeto como um todo. Então, é uma metodologia de gestão, de concepção, né? É repensando, porque é um jeito diferente, sim, de olhar. Claro, nem tudo é novo, mas é um paradigma diferente, é uma abordagem diferente que foge, né, desse jeito mais reducionista, mecanicista, tecnicista, que muitas vezes, né, está bem presente nesse campo de gestão de projetos. Então, essa fala toda foi mais para inspirar, né, vocês a buscar saber mais, a conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento regenerativo, sobre o grupo Regênesis, né, que é um pessoal que vem desenvolvendo essa abordagem. E em março também, né, não é o foco aqui desse encontro, a gente vai oferecer um webinário depois para falar mais sobre a capacitação que a gente oferece, né? Vai começar em março, né, 18 de março, uma capacitação, são 2 meses, né, com encontros quinzenais online, onde a gente vai mergulhar em cada um desses aspectos. Mas, enfim, o objetivo principal do encontro de hoje foi mesmo inspirar vocês a procurar saber mais, a mergulhar, né, nesse universo que pode trazer insights muito interessantes, né, para a prática de vocês. Quem quiser saber mais, né, entre em contato com a gente. Depois a gente vai oferecer esse webinário que vai ser específico para tirar dúvidas sobre a capacitação, né? Mas por hora, o que a gente queria compartilhar é isso mesmo, né? A gente agradece a presença de vocês e deixei aqui 15 minutinhos para a gente conversar um pouco, né? Felipe, dentro dessa capacitação de que vocês vão oferecer, a gente adquire as técnicas e a metodologia para executar projetos como esse que você está mencionando, de impacto social e ambiental, não é isso? Isso, isso. Não, projetos tanto da iniciativa privada, né, quanto do terceiro setor. Isso pode ser um projeto dentro de uma organização, pode Sim. ser um projeto não necessariamente de base territorial, né, onde tem a situação mais difusa, trabalha mais dentro de um ecossistema, né, mas a capacitação é para isso, para ajudar a gente a a conhecer essa metodologia, né, passo a passo, né, tudo o que ela oferece para a gente, né. Não é que a metodologia ensina exatamente cada coisa que a gente vai fazer, mas ela dá essa estrutura geral para onde olhar, os cuidados que a gente tem que tomar, os princípios, né, o que é um bom fundamento para um projeto, o que são bons objetivos, né? Que tipo de instrumento faz sentido nessa perspectiva evolutiva, sempre enxergando os projetos como sistemas vivos em evolução. Então, por isso que a gente fala essa ideia que é fundamentada em um pensamento de sistemas vivos, né? Porque a gente olha para os territórios, para os lugares, para as comunidades, para as organizações como sistemas vivos em evolução, assim como nós somos. Então, uma coisa até curiosa é que muito do que a gente olha, que a gente estuda, pensando em projetos, aplica muito para a nossa vida também. Isso é muito curioso e interessante, assim, porque a gente consegue até aplicar em nós mesmos primeiro, digamos assim, né? Muitas das coisas, claro, com, com as adaptações necessárias, a gente consegue refletir muito sobre a nossa prática profissional, sobre o nosso desenvolvimento a partir de insights que a gente tem ali, né? Porque nós somos sistemas vivos em desenvolvimento, assim como são as comunidades, os territórios, as empresas, né? É, Perfeito. uma coisa que o Felipe não comentou é que a gente fala é uma abordagem diferente, porque a gente traz para a mesa de projetos, né, para o planejamento estratégico, princípios de evolução de sistemas vivos, né, que são princípios ecológicos.
mas a gente trabalha com eles no campo da gestão, do planejamento, da administração, né, da facilitação e do desenvolvimento organizacional, institucional, né, dos projetos. Então, desloca um pouco o nosso olhar, porque a gente começa a pensar a partir desse repertório assim diferenciado, né, de premissas. E aí a metodologia acaba sendo um conjunto de princípios ecológicos, de onde são derivados diretrizes de design para projetos e que estão apoiadas em um conjunto de frameworks sistêmicos, né, como esses que alguns, né, que o Felipe trouxe. É, é um pouco disso, Daniel. É interessante porque, assim, nesses trabalhos socioambientais que a gente enfrenta, né, no mundo que vem numa métrica de colonialismo, de capitalismo, de linha de produção, e aí trazer esse conceito de organismo vivo realmente uma abordagem totalmente diferente para lidar com essa, porque é vivo, então se ele é vivo, ele não é linear, ele tem seus altos e baixos, as oscilações, e aí você tem que lidar muitas vezes com financiamento, doadores, investidores que não estão prontos para isso. Então, eu acho que precisa ter essa base, dessa formação que vocês proporcionam, para que a gente também possa explicar a maneira como a fluidez se dará, né? Olha, a gente não está aqui trabalhando com uma fórmula instantânea, uma produção de um carro que entra e sai no final pronto. É muito diferente disso. Então, eu sinto dificuldade dessa capacidade de relatar essa forma da gente trabalhar. Então, para mim, me interessa muito a capacitação. Depois eu vou entrar com um pedido para informações. Obrigado. Bacana, Daniel. Eu acho que a capacitação ajuda a gente, assim, a aprimorar a nossa narrativa em termos da importância de usar outros indicadores, né? Por exemplo, alguns que a gente gosta muito de usar e que a gente usa para orientar a definição de objetivos é vitalidade, capacidade para evolução, que está muito relacionado com resiliência, né, e adaptação. E a viabilidade, né, que é mais convencional, mas assim, usando vitalidade associado à viabilidade, por exemplo, né, e associado à capacidade de evolução. E são, né, às vezes são ideias assim contraintuitivas para essa linguagem mais convencional dos projetos e principalmente dos financiadores, né? Uma coisa que é interessante, eu acho, da gente se alfabetizar nessa linguagem é que a gente vai conversar com essas pessoas a partir de um outro ponto de partida. Pode ser que não cole, mas assim, pode ser que elas se inspirem, porque tem essa base dos sistemas vivos, né, do pensamento ecológico. Então, é diferente assim de quando a gente, sei lá, tá conversando ali com uma pessoa e tentando convencer ela a partir de uma linguagem mais comum, assim, fazendo ponto, sei lá, da justiça social, né, ou de compensação ambiental, né? Que a gente desloca o repertório mesmo, assim, do vocabulário, né? E tenta fazer todo mundo pensar a partir dessa inteligência da vida, assim, né? E isso traz a gente para um campo diferente, assim, de comunicação, de diálogo, né? De interlocução. E que, inclusive, suaviza, assim, antagonismos, né? Polaridades, e ideologias. Sim, muito legal. Obrigado, viu, Juliana, Felipe? Meu nome é Maria Emília. Eu queria perguntar se esse curso é aquele que já tem lá, que está lá na plataforma, do IBR, ou ele vem renovado, porque E- eu comecei hoje, eu abri o curso, falei, preciso aprender esse negócio, porque eu quero começar a trabalhar, apresentar os projetos a partir de um outro nível de Sim, pensamento, porque aí eu gostei muito você chamar a atenção para a questão do trazer o foco para a solução e não para o problema. A gente entra na teoria da mudança dizendo eu vou combater as mudanças climáticas, eu vou combater a pobreza. E o que você combate cresce.
Hum. no pensamento quântico, o que a gente combate cresce, o que a gente foca, né? Então, trazer esse foco para a solução vai nos ajudar a dizer assim, puxa, eu tô trazendo para um outro nível de pensamento e não para o pensamento que criou o problema. A mente que criou o problema não pode ser a que vai encontrar a É, solução, né? Como dizia Einstein. Então, eu estou muito sim. interessada em aprender isso, porque, assim, não tenho mais motivação de fazer as mesmas coisas, vendo que se repetem e que os financiadores, os editais, né? Eu trabalho muito com os editais trazem o mesmo, de cada dia simplificam mais, você tem que ser mais conciso, mas você não tem, quer dizer, eu não estou conseguindo ter base para dizer assim, não, eu vou apontar uma solução a partir dos editais que eu tenho visto. Então, eu tenho me sentido bem empacada nessa questão. Eu preciso mudar meu paradigma de elaborar os projetos. E aí, Sim, sim, Maria adorei essa Amélia. masterclass. Obrigada. Valeu, Maria Amélia. Sim, a capacitação acontece dentro do Círculo Regenerativo, né, que é a nossa comunidade de aprendizagem online. É bem acessível, né? São R$ 88 por mês e aí tem acesso não só à capacitação, mas a diversos cursos e workshops que estão disponíveis lá, né? Tem workshops focados em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento interrelacional, né, mais relacionado ao olhar para o território mesmo. Então, sim, Maria Emília, é essa mesma capacitação que já está disponível lá, mas a gente está fazendo edições, principalmente no sentido de deixar mais aplicado, com um foco maior nos projetos em si, né? Porque essa abordagem ela possui uma base teórica muito rica, né? Tem uma base epistemológica, filosófica muito interessante que fundamenta toda a metodologia, né? E a gente gosta muito dessa parte teórica, mas pode ter um certo excesso, digamos assim, para quem tá começando a conhecer, né? Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é separar algumas partes que estavam na capacitação, colocar em um curso paralelo, né? Que a pessoa pode fazer no tempo, para que fique mais fácil da pessoa mergulhar no seu próprio projeto e investigar a partir das perguntas, né, dos exercícios da capacitação. Então, é a mesma capacitação, mas com boas edições aí Ah, que bom, porque eu é, comecei, eu acho que depois que eu participei dos workshops, eu tive mais facilidade de entender o que está lá no sim, curso. Então, foi como se camadas fossem se abrindo para o entendimento da paradigma sim. mesmo, né? Então, Maria Emília está com a gente na comunidade já tem um tempo, né, Maria Emília? A Fabiola também já vem um tempo estudando com a gente, né, tendo essas trocas. E é isso, cada Não vez. estudando tanto quanto eu deveria ou quanto eu gostaria, mas O Daniel também já teve presente com a gente, né, Daniel? E, enfim, tá todo mundo convidado a conhecer também. Bernardo, a Meire está Oi, com a gente aqui, né, Meire? é, aliás, boa noite. Adorando tudo. Boa noite. Eu venho do mercado corporativo, né? Tô nele, faço parte dele. E por uma transição de vida, comecei a me envolver mais com projetos sociais, projetos de impacto, assim. Então, nesse processo, comecei a procurar conteúdo, enfim, outras fontes de conhecimento. E daí comecei a namorar vocês, assim, newsletter, podcast, enfim. E a gente está agora envolvido no planejamento de um instituto que a gente, enfim, acabou, aderindo, começou a trabalhar junto.
E eu vim pra ver, assim, mas apesar de ter sido só uma amostrinha, assim, uma aula curta, foi muito rico pra gente, assim, em muitos momentos a gente começou a comentar que, nossa, isso lembra muito tal coisa, isso tem tudo a ver com o que a gente tá olhando, com o que a gente tá se dedicando, assim. Então, só de dar um feedback que foi muito legal, assim, e com certeza vou estar na formação, achei muito bacana, a perspectiva de vocês. Eu vou seguir só para aproveitar o gancho, né? Já que a Fernanda comentou, vou comentar também. Que nós, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, a gente vem de um contexto de enchente, né? Então, a gente acabou entrando em projetos sociais a partir de uma demanda emergente. E houve, a partir disso, um laço com as comunidades atendidas. A gente acabou entrando, acabou se envolvendo, e agora surge um novo passo, porque o laço em si está feito, algumas comunidades já têm a sua autonomia, mas outras não. Então é importante para a gente estudar as potencialidades desses lugares e, a partir disso, construir algo positivo, né? Então, essa uma hora que a gente teve aqui, para mim, para nós, foi muito rica e eu quero agradecer pelo trabalho de vocês, que com certeza vai somar muito porque a gente está construindo aqui. Ah, que bacana, gente. Muito obrigado e são super bem-vindos a conhecer mais, né, se conectar. É uma abordagem inspiradora, muito rica, intelectualmente também, assim, né, traz insights, assim, muito ricos e acho que a percepção que eu tenho é que existe uma sabedoria muito grande incorporada nessa metodologia, né? Um pouco dos princípios. Quando você vai estudando mais, você vê que existe assim uma carga experiencial muito grande que fez chegar nessas premissas, né? Tudo isso é fruto do trabalho do Regênesis, Carol Sanford e outros autores, né? Que a gente se conecta, né? E muito legal, muito bacana o trabalho de vocês, um super desafio, né? Uma super oportunidade e a gente vai adorar conversar mais. Eu vou deixar aqui esses dois links, né? Que é a página do curso e não sei se e o site mesmo ali que dá para cadastrar o e-mail, né? E a página do curso para quem ainda não conheceu. Felipe, essa apresentação vai ficar lá na plataforma? Vai sim, vai sim. Ah, tá. A gente tem uma plataforma própria, viu, pessoal, que em formato assim de comunidade mesmo, né? Todo mundo tem um perfil, tem um fórum, tem as gravações, tem os cursos, os workshops, né? Uma plataforma bem rica, tem um aplicativo de celular também, então digitalmente assim é bem organizado, bem bacana. Muito bom. Só uma coisa que eu queria dizer, assim, pegando a fala da Fernanda, que eu entendo, Fernanda, né? Entendo totalmente o quanto se nutre, e eu acho que esse é um diferencial muito grande da Ju oh, meu Deus, do Felipe. Dá para perceber que vocês não fazem, vocês são sementes, vocês irradiam uma energia de transformação muito bacana. E eu fico muito feliz de ver esse movimento e de fazer parte desse movimento, porque é muito comum a gente estar nessa agenda e, e ser só uma venda pura e simples, e ser só alguma coisa que você está transacionando. Então, antes de ser um espaço de aprendizado, é um espaço de acolhimento. Então, eu acho isso muito legal. E eu sinto muita gratidão por isso também. Obrigado, Meire. Muito bom ouvir isso. Continuem, por favor. Cada vez mais. Reverberem. Eu sei que não é fácil, mas reverberem. Obrigado, Achei Meire. achei interessante esse contexto de vocês, Daniel e Fernanda, porque
acho que tem dois tipos de projetos, né? Um que nasce das pessoas bem intencionadas que querem fazer coisas para outras pessoas, né? E costuma ser muito o caso do terceiro setor, né? E tem projetos que nascem de dentro da comunidade, né? Assim, que vão buscar aí o apoio para poderem. Tem demandas, né, e necessidades gritantes que vão buscar no poder público, no terceiro setor, né? E às vezes na iniciativa privada que não está tão disponível assim, né, para essas demandas, mas vão buscar aí, né, assim, estratégias, né, e soluções. E aí eu acho que quando a gente trabalha com uma demanda estabelecida, né, dentro das comunidades, assim, a gente tem um potencial de atuar, de fazer uma contribuição muito relevante, né, assim, porque a demanda tá ali, tá gritante, as pessoas estão implicadas, né, diretamente, assim, no processo, né. Então, se a gente consegue estruturar, né, um processo que seja, que cuide, assim, da efetividade, né, que engaje as pessoas de uma maneira harmoniosa, né, e motivadora, né, e trabalha para construir as alianças, assim, adequadas, né, isso faz muita diferença na vida das pessoas, né. E quando isso não acontece de uma maneira interessante, né, igual aqui em Belo Horizonte tem, a gente está em BH, né, a gente vê muitas comunidades atingidas por barragens, né? Que tem muita mineração, né? E os projetos de reassentamento, né? E, enfim, vários outros projetos sociais, assim, que vem muito associado à compensação da iniciativa privada e que, assim, acabam com as pessoas, né? E com as comunidades, né? E elas têm uma necessidade muito gritante, assim, de perspectivas de desenvolvimento, né? Essas pessoas que são fragilizadas, assim, por impactos, assim, climáticos, ambientais, né? Socioambientais. Então, acho que vocês estão num contexto, assim, privilegiado de atuação, né? E aí, para a gente também vai ser um prazer poder pensar junto, né, como que a gente constrói processos regenerativos, processos de desenvolvimento interessantes para comunidades que estão nesse contexto, né? Obrigado, pessoal. Obrigado Vocês pela. Já, Suzana, por favor. partilham. Por favor, Suzana. Primeiro, ser inspirador, como sempre. Eu já sigo a vossa newsletter há 2 anos, acho eu. Por acaso fiz a minha formação também em Portugal com base no Instituto Regénesis, mas gosto bastante do Daniel Val também. E sinto muita falta de uma comunidade de prática. Disto que tu trouxeste, Filipe, das redes de coevolução. Que, por exemplo, tu partilhaste aqueles 6 pontos, eu consigo rever-me neles, com todas as quedas, os desafios, mas consigo, e estou claramente na fase de sucessão, já estou fora do projeto, o projeto está a continuar, com todas as quedas e desafios, mas sinto falta de uma comunidade prática, de espaços onde a gente possa partilhar casos, quase de um coaching circle, onde a gente possa, pá, estou com este desafio, o que é que tu tens feito, o que é que sugeres? Hum, Sinto falta disso. E hoje quis vir, até para vos ver pessoalmente, porque já vos sigo há algum tempo e acho o vosso trabalho muito inspirador daquilo que siga à distância, mas também para saber isso, se existe essa comunidade de prática, de partilha. Sim, Suzana, é muito, muito importante, né, isso, e o Círculo Regenerativo é essa comunidade, né, que a gente roda capacitação, mas roda diferentes encontros, workshops, grupos, tem um fórum ali de partilha, né? Já teve momentos do pessoal compartilhar projetos e tudo, e tem muitas pessoas em Portugal olhando para o desenvolvimento regenerativo, né? Muitas pessoas de Portugal já chegaram aqui na comunidade, mas sempre tem esse desafio do horário porque, enfim, a gente não consegue fazer encontro cedo, porque geralmente o pessoal trabalha, então, geralmente é no turno da noite aqui no Brasil, onde já está bem tarde em Portugal. Então, tem algumas pessoas de Portugal na comunidade, mas existe uma dificuldade do pessoal se encontrar por conta do horário, né? A gente já tentou encontrar meios de contornar isso, mas não é tão simples.
Suzano, com certeza, eu espero que você encontre essa comunidade aí em Portugal, né? Eu sei que tem pessoas interessantíssimas discutindo. Convido também a participar do círculo, né? Todas as gravações ficam disponibilizadas, tem o fórum, tem, tem, tem muito material, muito workshop que dá para fazer no seu próprio tempo, né? E de vez em quando, né? Eu imagino que dá para ficar até mais tarde em alguns encontros, né? Mas essa comunidade, o ciclo regenerativo, é esse ponto de encontro que você comentou. Obrigada, obrigada. Obrigado, Suzana. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Nos Tchau, vemos boa numa noite. próxima. Obrigada. Boa noite, Boa noite, obrigada. obrigado. Boa Beijo. noite, Tchau, tchau. Viviane. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Felipe.